Em meio à vastidão desolada do Planalto Paulista, onde o sol castiga a terra seca e o vento sussurra histórias de um passado esquecido, jaz a Fazenda do Sossego, um nome irônico para o palco de um drama iminente e uma propriedade que é, para a comunidade local, mais uma lenda do que um lar. Aqui, Joana, a teimosa, herdeira de um legado que se desfazia em ruínas e poeira, enfrentava a contagem regressiva mais brutal de sua vida. Uma grande incorporadora, liderada pela figura implacável do Dr. Oswaldo Viana, pressionava por uma venda rápida com a ameaça real de confisco pairando sobre a cabeça da jovem. Eram apenas 30 dias para provar o valor inestimável daquela terra, um valor que todos, exceto ela, juravam que não existia mais. A fazenda, que para Joana era o último elo com a memória de seu amado avô, representava para Viana apenas um ativo estratégico, um número frio em uma planilha de aquisições. Mas qual seria o verdadeiro tesouro escondido naquela herança em decadência? E o que a teimosia de Joana a faria arriscar para resgatar não apenas a terra, mas o que ela acreditava ser a verdade protegida pelo próprio sangue de sua família? A lenda local girava em torno de um único ponto focal de terror e superstição. A velha cabana de caça, isolada no ponto mais inóspito da propriedade, era tida como amaldiçoada ou assombrada. Décadas de histórias sussurradas ao pé do fogo, de vultos e lamentos, garantiram que nem o mais corajoso dos vândalos ousasse se aproximar do local, mantendo-a curiosamente preservada, ou pelo menos isolada, em meio à degradação geral da fazenda. Joana, porém, que desde a infância ouvia o avô rir das histórias de fantasmas enquanto lhe contava sobre segredos de família, recusava-se a aceitar o folclore. Para ela, a cabana não era um portal para o sobrenatural, mas sim o último enigma deixado pelo avô, um mapa velado por histórias de terror. Mas o que seu avô realmente estaria protegendo com um véu de medo e lendas? E por que a cabana, visivelmente marcada pelo tempo e abandono, despertava em Joana um sentimento de urgência e não de temor? Seria apenas a esperança desesperada de uma herdeira à beira da falência, ou haveria uma verdade mais tangível por trás da cortina de fumaça da assombração? A decisão de Joana foi o ápice de sua teimosia lendária, desafiar o medo e os céticos, limpando a cabana de cima a baixo. O ato primeiro da nossa narrativa, o gatilho de ação imediata, começou não com uma explosão, mas com o lento e exaustivo trabalho de mover a sujeira e as teias de aranha que pareciam ter se acumulado por eras. No sótão empoeirado, sob um manto de escuridão e mofo, ela confrontou o que parecia ser o objeto mais pesado e imponente do local, uma velha e maciça arca de madeira, cujo peso sugeria um conteúdo há muito tempo esquecido. A luz tênue que filtrava por uma fresta alta mal iluminava a cena, mas o esforço de Joana, impulsionado pela urgência e pela fé nas palavras do avô, era palpável. Seria esta a prova de que a teimosia dela era, na verdade, uma perspicácia? Ou estaria Joana apenas perdendo seu tempo precioso em um lugar que a história já havia condenado ao esquecimento e à lenda? A resposta estava prestes a surgir, de uma forma que ela jamais poderia ter imaginado, rompendo o silêncio com um som seco e definitivo. Com o coração ainda acelerado pela quase queda, Joana usou todas as suas forças para remover os escombros e alcançar a descoberta. O buraco que se abriu, uma ferida escura no piso de madeira, revelou mais do que apenas o interior podre das vigas. Lá embaixo, na fundação da cabana, escondido da vista e protegido do tempo, havia um brilho. Não era o reflexo de um tesouro em moedas de ouro, nem o brilho fugaz de um artefato lendário, mas um fulgor metálico e incomum, preso na terra batida e no cimento antigo. Era algo duro, resistente, que parecia ter resistido ao tempo com uma intenção deliberada.
O que exatamente era aquele brilho incomum? E por que a simples visão daquele fragmento metálico desencadeou em Joana uma sensação de que a sorte havia finalmente virado a seu favor? O risco era alto, o tempo era escasso e a incerteza se transformava em uma convicção. Com o coração ainda acelerado pela quase queda, Joana usou todas as suas forças para remover os escombros e alcançar a descoberta. O brilho emanava de um pequeno cofre de ferro, incrustado na fundação como um segredo guardado pela própria terra. O cofre, enferrujado por fora, mas estranhamente intacto, não continha a fortuna de um pirata nem barras de ouro, o que poderia ter sido uma decepção instantânea. Em vez disso, dentro dele, cuidadosamente envolto em um pano oleoso para protegê-lo da umidade, jazia o objeto mais perigoso e valioso que a fazenda poderia abrigar: um mapa antigo. Este mapa não era um rascunho de um tesouro enterrado. Era uma carta geológica detalhada e precisa, marcada com coordenadas exatas que apontavam para uma jazida de minério raro e valiosíssimo, potencialmente lítio ou terras raras, sob as terras da Fazenda do Sossego. A decepção se transformou em espanto. Era o mapa da riqueza que poderia salvar a sua vida e o legado do avô, mas ao mesmo tempo era um artefato que desencadearia um conflito de proporções épicas. O mapa em suas mãos era mais do que um guia para o minério. Era uma sentença de guerra declarada contra o poder estabelecido. Em um mundo onde a informação é poder e o segredo é o maior ativo, o achado de Joana não passou despercebido. Mal o mapa foi desvendado, a notícia, de alguma forma sinistra, já havia chegado aos ouvidos certos, ou aos ouvidos do antagonista, Dr. Oswaldo Viana. A incorporadora Viana não estava interessada apenas em terra. Estavam monitorando discretamente a região, movidos por relatórios de geólogos de alto poder aquisitivo que já suspeitavam do potencial mineral do Planalto. O gatilho havia sido puxado. Viana, um homem de negócios frio e com conexões que beiravam o submundo político, mobilizou-se com velocidade predatória. Mas como ele soube tão rápido do mapa e o que o fez agir com tal urgência, oferecendo uma quantia tão extraordinária que beirava o suborno, a resposta residia na ganância desenfreada. Ele precisava do segredo de Joana enterrado, e ele precisava disso imediatamente. A resposta de Viana foi imediata, calculada e brutalmente eficaz. Em poucas horas, um advogado impecavelmente vestido, vindo diretamente da capital, bateu à porta da Fazenda do Sossego. Sua missão era clara: oferecer a Joana o dobro do valor original da fazenda, uma quantia que, sob outras circunstâncias, teria resolvido todos os seus problemas financeiros e a coberto de luxo. A oferta vinha embalada em uma cortesia de fachada, como uma compensação pelo inconveniente da herança. Mas o documento trazia uma cláusula, uma exigência de confidencialidade imediata e estrita sobre qualquer achado geológico ou artefato antigo descoberto na propriedade. O suborno era mascarado, mas a intenção era transparente: comprar o silêncio de Joana e, mais importante, o mapa. Mas seria essa quantia astronômica apenas uma tentativa de compra? Ou seria a primeira etapa de uma intimidação que rapidamente se tornaria insustentável? O papel nas mãos de Joana não era apenas um contrato, era uma armadilha legal e moral, um convite direto para trair a memória de seu avô. Mas o Dr. Viana não era um homem que confiava apenas no poder do dinheiro. A oferta era a luva de seda. A ameaça legal era o punho de ferro. Quase simultaneamente ao convite de venda, Viana acionou suas conexões políticas na prefeitura e o terror burocrático se manifestou. Uma fiscalização sanitária urgente foi iniciada na Fazenda do Sossego. O pretexto era a precariedade das estruturas,
e as condições insalubres de um imóvel abandonado. Mas a intenção real era a intimidação. Se Joana não aceitasse a oferta de Viana, a fiscalização encontraria motivos suficientes para ameaçar o confisco total da propriedade, alegando risco à saúde pública. A teimosia de Joana estava sendo confrontada não por fantasmas, mas pelo poder frio e calculado do capital. O que faria a herdeira, agora encurralada entre uma fortuna que salvaria seu futuro imediato e a ameaça de perder absolutamente tudo para uma manobra legal e cruel? A cabana havia revelado um segredo, mas o preço desse segredo estava se tornando insuportável. A tensão acelerada exigia que Joana voltasse à única fonte de segurança e verdade que ela conhecia: o mapa e o que ele representava. Ela se recolheu na cabana, assombrada, o local da descoberta, e começou a desvendar o enigma de seu avô. Porque ele, um homem de princípios, esconderia uma riqueza mineral dessa magnitude? A resposta estava nas margens do mapa, em anotações manuscritas e criptografadas que ela já havia visto em cadernos antigos da família. O avô não era apenas um fazendeiro. Ele havia testemunhado o boom da mineração predatória na década de 70, a destruição ambiental, a contaminação da água e a miséria das comunidades deixadas para trás. O mapa era, na verdade, um testamento de proteção, uma defesa contra a ganância. O que estava em jogo, Joana começou a entender. Não era apenas a herança de uma fazenda, mas a integridade ecológica de toda a região, a água e a saúde de sua vizinhança. A verdade oculta era, portanto, mais complexa do que qualquer lenda de fantasma. O avô havia simulado a assombração, criando o folclore do local amaldiçoado, com um único e engenhoso propósito: manter a cabana e o segredo guardado em sua fundação, intocada e longe dos olhos curiosos e predatórios dos grandes mineradores. Era uma estratégia de preservação da terra, um ato de amor à natureza disfarçado de superstição local. A cabana, o cofre, o mapa, tudo fazia parte de um plano mestre de 40 anos para proteger a jazida de minério da exploração, garantindo que a Fazenda do Sossego permanecesse uma propriedade rural e não um poço de extração industrial. Mas o plano, que funcionou por décadas, estava agora em risco de desmoronar sob a pressão legal e financeira de Viana. A questão que pairava sobre Joana não era mais o que fazer com o mapa, mas sim como honrar o desejo de seu avô sem sacrificar sua própria sobrevivência. A resposta a essa pergunta determinaria o futuro de toda a região. Joana estava na encruzilhada de sua vida, com a sorte e a moralidade em rota de colisão. Ela tinha em mãos o mapa de uma jazida de minério raro, um ativo geológico que valia uma fortuna instantânea, mais do que qualquer herança em dinheiro poderia oferecer. O dinheiro de Viana a cobriria de luxo, pagaria suas dívidas e a libertaria da pressão de 30 dias. Vender o segredo seria, na prática, uma solução rápida, um alívio financeiro total, e a comunidade, que zombava de sua teimosia e de sua fé nos fantasmas, teria que engolir o fato de que ela estava, afinal, sentada sobre uma riqueza. O caminho da fortuna era pavimentado com o conforto imediato e a validação social. Mas qual seria o custo dessa redenção financeira? E Joana, que sempre defendeu o legado do avô, estava disposta a ser a única responsável por abrir a porta para a contaminação ambiental e a destruição que a mineração predatória certamente traria para aquela terra? A escolha de Joana era um teste de caráter, o verdadeiro clímax moral do ato primo. Ela precisava decidir se a sobrevivência do seu futuro pessoal era mais importante do que a integridade da terra e a honra de seu avô. Se ela vendesse, estaria aceitando a premissa de que a riqueza deve prevalecer sobre a preservação
e o legado familiar. Se ela recusasse, estaria enfrentando não apenas a perda de sua única chance de fortuna, mas também a ameaça real e iminente de Viana, de confiscar a fazenda por meios legais questionáveis. O mapa, que era para ser a sua salvação, transformou-se em um fardo de responsabilidade social e ambiental, um peso que só a teimosa Joana poderia suportar. A única saída era usar a própria natureza do mapa, sua precisão e sua autenticidade, não para vender a jazida, mas para expor o esquema de Viana e o verdadeiro valor e perigo daquelas terras. A resolução de Joana foi de uma simplicidade ousada. Ela não entregaria o mapa. Ao invés de se submeter ao terror legal de Viana, ela faria o que sempre fez de melhor: dobrar a aposta em sua própria convicção. Ela precisava de tempo, mas Viana já havia iniciado o processo de fiscalização e o cerco estava se fechando. O que Joana precisava agora não era de um advogado, mas de uma aliança, de um apoio técnico que pudesse validar a autenticidade do mapa e, mais crucialmente, testemunhar a real intenção por trás da compra da terra. Como ela poderia transformar o seu achado, o objeto de cobiça de um magnata implacável, em um escudo legal contra a ameaça de confisco e a ganância corporativa? A resposta estava em expor o segredo, mas de uma forma controlada, transformando o valor da terra não em milhões em minério, mas em um patrimônio ecológico e histórico inestimável. A decisão havia sido tomada e o confronto era inevitável. Joana, a herdeira teimosa que todos haviam ridicularizado por acreditar nas histórias de fantasmas, se estava prestes a provar a todos que a verdadeira assombração não estava na cabana, mas sim na ganância corporativa que ameaçava roubar a terra e envenenar a comunidade. O mapa em suas mãos era agora a única arma contra o poder de Viana. Ela precisava mover-se rápido, antes que a fiscalização sanitária encontrasse a justificativa legal para o confisco. Ou pior, antes que Viana usasse seus recursos para desacreditar o mapa e tomar posse da jazida à força. O ato termina aqui, com Joana se preparando para a batalha. Armada apenas com um pedaço de papel antigo, a verdade do avô e uma fé inabalável. O que aconteceria a seguir, na transição para o ato segundo, seria um jogo de xadrez de alto risco, onde a jogada errada significaria a perda total e a destruição de um legado. A teimosia de Joana é a única coisa que está entre Viana e uma fortuna. Mas o que você faria no lugar dela? Venderia o mapa e garantiria um futuro de luxo e segurança, traindo o legado de preservação do avô? Ou arriscaria perder tudo para expor a verdade e proteger a comunidade da destruição ambiental? O que está por vir é a prova de que a ganância é o inimigo mais perigoso de todos, e o mapa de minério raro é apenas o gatilho. Não saia do vídeo, porque a próxima hora mergulhará fundo no jogo sujo de Oswaldo Viana, nos aliados improváveis que Joana irá encontrar, e em como a lenda da cabana assombrada irá finalmente revelar seu verdadeiro propósito. Se você acredita que a verdade e a integridade ainda podem vencer o poder do dinheiro, clique no botão de gostei agora e continue conosco nesta épica jornada de mistério, coragem e preservação. A recusa de Joana em vender, mesmo diante da oferta tentadora de Viana, não foi interpretada pelo magnata como um ato de integridade, mas como uma mera tática de negociação, e ele apertou o cerco com a frieza de um predador. A fiscalização sanitária, desencadeada por suas influências, transformou-se em uma presença constante na Fazenda do Sossego, com agentes burocráticos vasculhando cada canto da propriedade, buscando desesperadamente uma infração grave o suficiente para justificar o confisco legal. Viana, por sua vez, não se contentou apenas com a ameaça burocrática.
Ele iniciou uma campanha sutil de difamação na pequena comunidade, plantando rumores de que Joana era uma herdeira irresponsável que permitia que a fazenda se tornasse um risco à saúde pública, minando sua credibilidade e isolando-a ainda mais em sua luta solitária. Como a jovem, desprovida de poder político e recursos financeiros, poderia resistir a essa máquina implacável de pressão e manipulação que se movia com a única finalidade de arrancar-lhe a terra e, mais importante, o segredo da jazida de minério raro? A teimosia de Joana, contudo, a empurrou para uma estratégia de alto risco. Ela não podia expor o mapa imediatamente, pois isso daria a Viana a informação que ele precisava para agir em esferas ainda mais altas e rápidas, acionando licenças e posse legal de mineração antes que ela pudesse provar seu ponto. Ela precisava de uma contraprova irrefutável, de uma validação científica que provasse o valor do minério e, ao mesmo tempo, a intenção de preservação de seu avô. O mapa detalhava a composição geológica. Ela precisava de uma amostra física e sabia exatamente onde procurá-la. Retornando à cabana, o epicentro da assombração e da verdade, Joana usou as coordenadas do mapa para identificar um ponto exato na fundação. Ela precisava extrair o minério sem levantar suspeitas, o que a levou a correr tal risco, perfurando a própria fundação que guardava o segredo. E como ela conseguiria obter a prova mineral sem que Viana e seus espiões, certamente presentes na redondeza, notassem o movimento atípico na cabana e amaldiçoada? A extração da amostra foi um trabalho de paciência e extremo sigilo realizado sob a sombra protetora e irônica da lenda da cabana assombrada. Joana agiu apenas durante a noite, usando ferramentas básicas e contando com a escuridão e o medo supersticioso dos vizinhos para manter os curiosos afastados. Ela localizou a rocha, um nódulo denso e brilhante, que correspondia perfeitamente às anotações do avô sobre o minério raro. A amostra, um pequeno pedaço de esperança e perigo em suas mãos, era a evidência física de que a Fazenda do Sossego valia infinitamente mais do que o preço que Viana havia oferecido pela terra nua. Mas a descoberta da amostra, que confirmava a existência da jazida e a riqueza da propriedade, também intensificava o perigo. Joana agora detinha a prova material que faria Viana ir além das manobras legais. E ela sabia que o empresário não hesitaria em usar métodos mais sombrios para garantir o controle daquele ativo estratégico, cujo valor geopolítico disparava no mercado global. Com a amostra em mãos, Joana precisava de um laboratório de geologia independente e de confiança para atestar a natureza do minério, lítio ou terras raras, e a validade científica do mapa do avô. O círculo de confiança de Joana era pequeno, e o risco de procurar ajuda era o de expor o segredo a mais pessoas, multiplicando as chances de Viana descobrir seu plano. Foi então que ela se lembrou de uma antiga amiga da família, uma professora de geologia aposentada da universidade local, Drapá, Elvira, que havia trabalhado décadas atrás em pesquisas discretas na região e que conhecia a reputação do avô de Joana como um homem que protegia a terra. Por que Joana confiava cegamente nessa antiga amiga? E como ela a convenceria a arriscar sua reputação e sua aposentadoria para se envolver em um conflito de terra que envolvia um magnata poderoso e minérios estratégicos? A chave para a aliança estava na honra do avô, no legado de preservação que a Docártara, Elvira, respeitava profundamente. O encontro com a Docártara, Elvira, foi tenso e discreto, realizado em um café modesto da cidade, longe dos olhos de Viana. Joana desdobrou o mapa, que a princípio despertou ceticismo na geóloga, e em seguida revelou a amostra de minério. A reação de Elvira foi de assombro imediato. A análise preliminar, realizada em loco com um pequeno espectrômetro portátil, confirmou o que Joana temia e esperava. Era um minério raro,
de alta pureza e em concentração significativa, o que colocava a Fazenda do Sossego no mapa dos ativos minerais mais cobiçados do país. A Dorotatrano Elvira, uma mulher de ciência e forte ética ambiental, percebeu que o mapa do avô de Joana era, na verdade, uma carta geológica de precisão surpreendente e que a história da assombração era um gênio da proteção. A geóloga não hesitou em aceitar o risco. A luta de Joana não era mais sobre dinheiro, era sobre ciência contra ganância. E a chance de proteger um ecossistema valia mais do que qualquer carreira. Com o apoio técnico e moral da doutora Elvira, Joana transformou a amostra de minério e o mapa antigo em documentos legais e científicos irrefutáveis. A geóloga usou sua rede de contatos para acelerar a análise laboratorial formal, garantindo que o relatório final fosse timbrado e oficial, pronto para ser apresentado em qualquer tribunal. Este relatório detalhava não apenas a riqueza do minério, mas também a fragilidade do ecossistema local e o alto risco de contaminação hídrica que a mineração predatória de Viana inevitavelmente causaria. A aliança entre a fé de Joana no legado do avô e a ciência de Elvira formou o primeiro e mais sólido obstáculo para a aquisição da terra por Viana. Mas Viana era um homem acostumado a destruir evidências e descredibilizar adversários. Como Joana e Elvira se preparariam para contra-atacar a próxima e inevitável jogada de poder e coerção do magnata. Enquanto Joana e Elvira trabalhavam em segredo, Viana percebia que a herdeira não estava cedendo e que a fiscalização burocrática não seria suficiente. Seu próximo passo foi escalonar o conflito para a esfera da intimidação direta, um movimento que o revelaria como um verdadeiro antagonista e testaria a coragem de Joana até o limite. Ele enviou capangas disfarçados para a fazenda, com a ordem de vandalizar a cabana e assombrada, e, mais crucialmente, simular um roubo que deveria levar o mapa e a amostra de minério. A intenção não era apenas recuperar o segredo, mas também aterrorizar Joana e forçá-la a fugir da propriedade antes que o relatório geológico de Elvira pudesse ser finalizado. Qual seria a reação de Joana ao ver sua única fortaleza invadida e o plano de seu avô ameaçado de ser destruído pela violência? E como a lenda da assombração acabaria servindo, ironicamente, como um inesperado aliado em sua defesa? O ataque ocorreu em uma noite escura e chuvosa, um cenário perfeito para o terror e a confusão. Os capangas de Viana, subestimando o isolamento e o medo supersticioso do local, invadiram a fazenda e se dirigiram diretamente à cabana. A lenda da assombração, apesar de ser uma farsa, era uma arma psicológica poderosa. O avô havia instalado dispositivos simples, mas eficazes, que eram acionados por intrusos e que simulavam ruídos e movimentos estranhos na escuridão. O plano era simples. Joana havia previsto que o medo faria os invasores subestimarem sua segurança. Ruídos metálicos secos, sombras projetadas por lanternas ocultas e um ranger agudo de dobradiças enferrujadas, deliberadamente amplificados pelo silêncio da noite, transformaram a cabana em uma armadilha psicológica. O pânico sutilmente plantado pelos fantasmas do avô foi o primeiro golpe contra os capangas. O terror supersticioso dos homens era palpável. Eles começaram a se desentender, a hesitar e a duvidar da missão. Joana, que estava escondida nas proximidades, observava o espetáculo macabro. O pânico aumentou quando um dos capangas tropeçou em um fio invisível, acionando uma porta secreta que se fechou com um estrondo assustador, isolando-o do grupo. Os outros, acreditando estarem sob ataque sobrenatural, abandonaram a busca pelo mapa e fugiram da cabana em debandada, deixando para trás evidências de sua invasão e, mais importante, falhando em sua missão de roubar o segredo. A teimosia de Joana
combinada com a engenhosa lenda do avô, havia transformado o medo em seu maior protetor. A vitória temporária de Joana não era apenas um alívio, mas uma confirmação. O avô havia planejado cada detalhe da proteção. As evidências deixadas pelos capangas, um radiocomunicador quebrado e uma lanterna com o logo da incorporadora Viana, eram a prova física da ação de Oswaldo Viana. Joana e Elvira tinham agora mais do que a prova da jazida. Tinham a prova da má-fé e da intimidação ilegal do antagonista. O que Joana faria com essa prova, com a certeza de que Viana estava usando métodos criminosos e desesperados? Ela precisava transformar a vulnerabilidade da fazenda, o suposto assombro e o abandono, em sua maior força, expondo o esquema de Viana em um palco onde o poder do empresário seria confrontado pela opinião pública e pela lei. O tempo era crucial. Joana e Elvira sabiam que não podiam confiar apenas no sistema judicial, que poderia ser facilmente manipulado pelas conexões políticas de Viana. A única maneira de neutralizar o poder do magnata era expor a história ao público. Joana usou a própria lenda da cabana assombrada como isca. Ela contatou um jornalista investigativo local que estava cético, mas curioso, sobre a repentina fiscalização sanitária na Fazenda do Sossego. A proposta era audaciosa, uma entrevista exclusiva na cabana amaldiçoada, onde Joana revelaria o verdadeiro fantasma que estava assombrando a região: a ganância corporativa e o minério raro. O jornalista, inicialmente à procura de uma história de folclore, encontrou um explosivo enredo de mineração estratégica, corrupção e preservação ambiental. Joana apresentou o mapa, o relatório de Elvira, sob a promessa de sigilo sobre o tipo exato de minério para evitar uma corrida ao ouro e, finalmente, as provas do ataque de Viana, o radiocomunicador e a lanterna. A matéria de Joana não seria sobre uma herdeira desesperada, mas sim sobre uma heroína que arriscava a vida para proteger sua terra e sua comunidade da contaminação inevitável que viria com a mineração predatória de Viana. O impacto da reportagem, veiculada em um jornal de alcance regional e rapidamente replicada em plataformas digitais, foi devastador para a imagem do Dr. Oswaldo Viana. A narrativa mudou drasticamente. O empresário que se apresentava como um benfeitor, que queria salvar a herdeira de uma propriedade insalubre, era agora exposto como um vilão implacável que usava intimidação e suborno para esconder a descoberta de uma jazida mineral. A pressão da opinião pública e a repercussão negativa, focada na ameaça de contaminação ambiental, forçaram as autoridades a suspender a fiscalização sanitária, dando a Joana um tempo precioso para se preparar para o confronto final. O Dr. Viana, encurralado, reagiu com fúria. Ele processou o jornal por difamação e Joana por calúnia e extorsão, negando veementemente qualquer envolvimento com o mapa e o ataque. Sua estratégia era clara: usar seu poder financeiro para arrastar Joana a uma guerra jurídica prolongada, confiando que seus recursos se esgotariam antes que a verdade pudesse ser comprovada. O magnata tentou descredibilizar a Dr. Dátara, Elvira, insinuando que o relatório geológico era falso e manipulado para impedir o desenvolvimento econômico da região. O que Joana e Elvira fariam agora, diante de um ataque legal tão pesado e da certeza de que Viana não pararia até destruir suas vidas e tomar a jazida de minério raro? A batalha pelo segredo da Fazenda do Sossego atingiu seu ponto de virada. O conflito não era mais entre uma herdeira e um magnata, mas entre a preservação do legado familiar e a exploração predatória. Joana e Elvira tinham a ciência e a opinião pública ao seu lado, mas Viana tinha o poder e os recursos para sustentar uma guerra de atrito legal por anos. A próxima fase exigiria uma prova final e incontestável, algo que amarrasse Viana diretamente ao crime e revelasse o motivo real de toda a sua ganância.
encerrando o jogo de uma vez por todas. Joana sabia que a cabana assombrada guardava um último segredo, um detalhe crucial que seu avô havia escondido para ser usado em uma emergência como esta. O desfecho estava no último enigma da velha cabana. A tensão atingiu seu pico máximo. A ação legal de Viana era uma cortina de fumaça, um esforço desesperado para desacreditar Joana antes que ela pudesse usar a verdade do minério contra ele. Joana, sentindo que precisava de uma evidência que não pudesse ser desmentida, algo que ligasse Viana diretamente à sua busca pelo minério e ao plano de exploração, voltou ao único lugar que oferecia refúgio e respostas, a cabana do avô. Ela revirou as anotações antigas, procurando por um vestígio, um detalhe que tivesse escapado à primeira análise. O que exatamente o avô teria escondido em um lugar tão óbvio, sob o disfarce de folclore, que seria a prova final contra um empresário como Viana? A resposta estava em uma peculiaridade do mapa, uma nota de rodapé rabiscada à mão que falava sobre a importância do registro. O registro, Joana logo percebeu, não era o registro da terra, mas o registro de um encontro. O avô, prevendo que a jazida pudesse ser descoberta após sua morte, havia se preparado para o pior. Ele havia monitorado as atividades geológicas da região discretamente ao longo dos anos. A nota de rodapé no mapa indicava um compartimento secreto na parede dupla da cabana, cuidadosamente escondido atrás de um painel de madeira com entalhes de caça. Atrás deste painel, envolto em um papel impermeável e lacrado com cera, estava o trunfo final do avô, um diário detalhado e um conjunto de fotografias antigas que datavam de 4 décadas. Este material revelava mais do que a história da simulação da assombração. Ele continha a chave para a ruína de Osvaldo Viana. O diário narrava um encontro secreto que o avô teve na década de 70 com um jovem e ambicioso geólogo, o próprio Osvaldo Viana, antes de ele se tornar um magnata de incorporações, quando Viana ainda era um pesquisador que tentava comprar, a preços vis, as terras com potencial mineral. O diário detalhava a tentativa de Viana de subornar o avô, e como o avô o havia expulso da fazenda, jurando proteger a terra. A verdadeira bomba, porém, eram as fotos. Nelas, Viana aparecia, jovem, na Fazenda do Sossego, segurando amostras de rochas exatamente no local onde Joana havia encontrado o cofre, provando que ele sabia da jazida há décadas e que sua compra de última hora era, na verdade, um plano de exploração de 40 anos. A descoberta do diário e das fotos antigas de Viana não era apenas um golpe de sorte, era a prova do animus nocendi, a intenção de prejudicar e do planejamento a longo prazo. O material ligava Viana diretamente à tentativa de aquisição predatória da fazenda no passado e à recusa do avô. Isso explicava a velocidade e a fúria de Viana em tentar comprar a fazenda de Joana. Ele estava tentando encerrar um segredo de décadas. O diário e as fotos eram a evidência irrefutável que Joana precisava para ir além da defesa e partir para o ataque. Mas como ela apresentaria essa prova de forma a anular o poder legal e político de Viana, garantindo que o magnata fosse desmascarado e punido por suas ações de intimidação e assédio legal? A estratégia de Joana e Elvira se tornaria cirúrgica e pública. Elas planejaram uma audiência pública de emergência solicitada pelo jornalista investigativo sob o pretexto de discutir os riscos ambientais da mineração no Planalto. O objetivo não era apenas mostrar o mapa e o relatório, mas forçar Viana a comparecer e, em seguida, confrontá-lo publicamente com as provas do passado.
Joana sabia que a humilhação pública e a exposição de um crime antigo e bem-sucedido de dissimulação seriam mais devastadoras para a reputação e o poder de Viana do que qualquer processo judicial moroso. O ato 3 estava se construindo para um confronto direto e inevitável, um duelo entre a integridade de uma herdeira e a ganância de um magnata. O dia da audiência pública chegou e a expectativa era palpável. Joana, acompanhada pela doutora Elvira, sentou-se à mesa, com o mapa antigo e a pasta de documentos perfeitamente organizada. Do outro lado, o doutor Oswaldo Viana, arrogante e impecavelmente vestido, acompanhado de seu batalhão de advogados, negava qualquer interesse na Fazenda do Sossego, além de um simples investimento imobiliário, e ridicularizava a história de fantasmas e as teorias da conspiração de Joana. Ele repetia sua narrativa de que Joana era uma herdeira irresponsável que inventava histórias para extorquir dinheiro. A tensão na sala era eletrizante. O público, dividido entre o ceticismo e a curiosidade, aguardava o desfecho. A doutora Elvira iniciou a apresentação com seu relatório geológico. Com gráficos e dados científicos, ela desmantelou a ideia de que a fazenda era insalubre, provando, com a amostra de minério, que a terra era rica em elementos estratégicos e que qualquer mineração, dada a proximidade do lençol freático, causaria um desastre ambiental incalculável para toda a região. A ciência falava, e a plateia começou a perceber a gravidade da situação. Mas Viana sorria, confiante de que a prova da jazida era apenas a prova de que Joana queria o dinheiro, não a preservação. O ataque de Viana era iminente. Ele planejava descredibilizar Elvira e a procedência do mapa. Joana, então, fez sua jogada. Com um tom sério e investigativo, ela olhou diretamente para Viana e perguntou: Doutor Viana, o senhor nega qualquer conhecimento prévio sobre o potencial mineral desta fazenda? O magnata, seguro de sua mentira, negou com a voz firme. Foi então que Joana abriu a pasta e revelou o diário e as fotos. Ela narrou a história do avô, sua luta para proteger a terra e a tentativa de suborno de Viana há 40 anos. A prova não era sobre a jazida, era sobre a dissimulação. O silêncio na sala foi total. As fotos foram projetadas no telão do plenário. A imagem de um jovem Oswaldo Viana, com o mesmo rosto de arrogância, segurando as rochas de minério, ao lado de um avô determinado. A evidência era visual e inquestionável. Joana não precisava de um veredito legal imediato. Ela tinha a prova pública de que Viana era um mentiroso contumaz e que sua oferta de compra era a continuação de um plano criminoso de décadas. O magnata, pego em sua própria teia de mentiras e ganância, empalideceu. A teimosia de Joana havia desenterrado o segredo mais sujo do seu antagonista. O doutor Viana, em um acesso de raiva e desespero, tentou interromper a audiência, gritando sobre provas forjadas e extorsão. Mas era tarde demais. O jornalista e os presentes já tinham as fotos e o contexto. A credibilidade de Viana, seu maior ativo, estava em frangalhos. Joana havia usado o legado do avô, a lenda da assombração, a ciência de Elvira e o poder da mídia para forçar o confronto e, no processo, expor a real intenção de Viana, a exploração predatória em detrimento da comunidade. O que Joana faria agora com o poder da verdade? E qual seria o desfecho desse épico confronto entre a integridade e a ganância? Joana, com a voz embargada pela emoção, mas firme na convicção, declarou que o mapa e o minério não eram para ser vendidos, mas sim para serem protegidos. A jazida, que valia uma fortuna incalculável em dinheiro, valia muito mais como um tesouro ecológico e histórico, uma lição de preservação deixada por seu avô. Aquele momento marcou o clímax emocional da nossa narrativa.
A decisão de Joana de renunciar à riqueza instantânea em favor de um legado de honra e proteção ambiental. Mas essa decisão heróica a salvaria da perda total de sua fazenda para a burocracia. E o que aconteceria com a máquina de intimidação e corrupção de Viana, que já estava em movimento? O confronto público teve um efeito dominó imediato. As ações da incorporadora Viana despencaram na bolsa. O inquérito contra Joana, por condições insalubres, foi sumariamente arquivado pelas autoridades. Agora, sob intensa pressão para se distanciarem do escândalo Viana. Em vez de ser vista como uma herdeira irresponsável, Joana foi aclamada como a protetora da terra. O Dr. Viana, encurralado legalmente pelas provas de intimidação e a nova investigação criminal baseada no diário e nas fotos, passou de predador a presa, sendo forçado a enfrentar as consequências de 40 anos de ganância e dissimulação. A teimosia de Joana havia garantido a ela a vitória moral, mas a luta pela preservação da terra estava apenas começando. O que Joana demonstrou foi a coragem de rejeitar a solução fácil e luxuosa. Ela poderia ter aceito o dobro da oferta de Viana, vendido o mapa e desfrutado de uma vida de conforto, mas teria condenado sua comunidade e traído seu sangue. A escolha de Joana por honrar o avô e proteger a terra tornou-a um símbolo de resistência ambiental. Mas a terra, embora salva do confisco e da exploração imediata, ainda precisava de um propósito, de um futuro que garantisse a proteção do minério e do ecossistema a longo prazo, protegendo-a de futuros Vianas. O que Joana faria para transformar a fazenda, notória por seus fantasmas, em um bastião da verdade e da preservação? O caminho a seguir não seria fácil, pois a renúncia à fortuna instantânea significava que Joana teria que trabalhar duro para manter a fazenda. No entanto, ela havia ganhado o apoio da comunidade, da mídia e, o mais importante, da Dodetera, Elvira e de sua rede de cientistas ambientais. A próxima etapa seria a transformação legal da Fazenda do Sossego. Um projeto que exigiria mais do que fé e teimosia, exigiria visão estratégica e financiamento para a preservação. Como Joana poderia transformar uma propriedade decadente em uma reserva ecológica, museu, que honrasse a história do avô e protegesse para sempre o minério raro da exploração predatória? A história de Joana é um poderoso lembrete de que a verdadeira riqueza de uma terra nem sempre está no que pode ser extraído dela. O minério raro que Viana tanto cobiçava era, na verdade, uma bênção disfarçada, um gatilho para a preservação. E o legado do avô era o verdadeiro tesouro. A cabana, antes um símbolo de medo, era agora a prova do triunfo da integridade. A luta de Joana nos ensina que a defesa de um princípio e a honra de um legado podem ser mais poderosas do que qualquer montanha de dinheiro. A audiência foi o fim do conflito direto, mas o início de uma missão de vida para Joana. A jornada para transformar a fazenda em um farol de preservação começaria agora. A trama de mistério e a escalada de tensão nos trouxeram até aqui, ao momento da vitória moral. Mas a narrativa está longe de terminar, pois o destino final da Fazenda do Sossego e a punição de Viana ainda precisam ser revelados. O que acontece com um magnata após uma queda tão espetacular? E como Joana conseguirá garantir que o minério permaneça intocado, transformando o local de uma jazida cobiçada em um patrimônio inegociável? A resposta está na execução do plano final e no epílogo. Você testemunhou Joana renunciar a uma fortuna e desmascarar o Dr. Oswaldo Viana com as provas do passado. A integridade venceu o dinheiro, mas a luta para proteger a fazenda está em sua fase mais crucial. O que acontecerá com Viana e como Joana conseguirá financiar a transformação da Fazenda do Sossego em uma reserva ecológica, garantindo que o minério raro nunca seja explorado?
a história está prestes a entrar em seu epílogo, revelando a resolução final do conflito e o impacto duradouro da teimosia de Joana na comunidade e no meio ambiente. Deixe seu comentário abaixo dizendo qual foi o momento mais chocante deste confronto e se você concorda com a decisão de Joana de proteger a terra em vez de vendê-la. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam essa épica história de coragem. O desfecho está logo à frente. Não perca os detalhes do epílogo, onde a punição de Viana será revelada. E o legado do avô de Joana será, finalmente, consagrado. Com a verdade exposta e a credibilidade do Dr. Oswaldo Viana destruída, Joana pôde respirar. Mas a luta pela Fazenda do Sossego estava em uma nova fase. Ela havia evitado o confisco e a venda forçada. Mas a manutenção da propriedade, agora livre da ameaça de Viana, exigia recursos que Joana não possuía. O minério raro, que era a fonte de toda a riqueza, não seria extraído. Portanto, a fortuna prometida era, na verdade, um recurso a ser protegido. Como Joana, a guardiã da terra, transformaria a fazenda em uma entidade autossustentável, garantindo que a preservação ambiental se tornasse não apenas um ideal, mas uma realidade economicamente viável. A resposta estava em uma nova visão para a terra, uma que combinava o respeito ao passado com a inovação para o futuro, provando que o legado do avô era, de fato, o maior tesouro. Joana, utilizando a notoriedade conquistada e o relatório da Doutora Elvira, iniciou o processo legal para transformar a área da jazida mineral em uma reserva particular do patrimônio natural, RPPN. Esse movimento estratégico não apenas blindava o minério contra futuras tentativas de exploração, pois a mineração seria proibida na área de preservação, mas também abria portas para financiamentos e doações voltados à conservação ambiental. A cabana assombrada, por sua vez, foi restaurada e transformada em um pequeno museu, um memorial dedicado à história do avô e à estratégia engenhosa que ele usou para preservar a riqueza mineral e o ecossistema. O mistério da assombração se tornou uma atração turística, narrando o triunfo da inteligência sobre a ganância e gerando a receita que Joana precisava para manter a fazenda. A Fazenda do Sossego, agora transformada em um centro de história e preservação, começou a receber estudantes, pesquisadores e turistas interessados na história do minério raro que não foi explorado. A doutora Elvira e Joana estabeleceram um programa de monitoramento ambiental, focado na pureza da água e na recuperação da vegetação nativa, provando que a escolha de Joana não salvou apenas a terra, mas também a comunidade vizinha da contaminação que a mineração inevitavelmente traria. O solo, rico em nutrientes e não envenenado por produtos químicos de extração, voltou a produzir de forma sustentável, honrando o nome de Fazenda do Sossego, com uma paz verdadeira e restaurada. A teimosia de Joana foi, finalmente, justificada. Ela não apenas salvou o lar de sua família, como elevou o legado de seu avô a um patamar de heroísmo ambiental. Aqueles que riram da herdeira ingênua, que acreditava em fantasmas, tiveram que reconhecer que a inteligência e a integridade de Joana foram a única barreira entre a comunidade e a destruição ambiental. O verdadeiro segredo da cabana não era o minério, mas a sabedoria do avô em usar o folclore como uma arma de conservação. Joana não se tornou milionária do dia para a noite, mas ela conquistou algo muito mais valioso: a honra de sua família e a gratidão de sua comunidade, reescrevendo o futuro daquela terra. Enquanto Joana celebrava a restauração de seu lar e o início de seu projeto de preservação, a história do Dr. Oswaldo Viana chegava ao seu amargo e justo desfecho.
As provas apresentadas por Joana na audiência pública, combinadas com as evidências do ataque noturno e a mentira exposta, desencadearam uma série de inquéritos criminais contra ele por assédio, intimidação e fraude. A credibilidade de Viana, essencial para o seu império, desmoronou e a pressão dos acionistas e do mercado se tornou insustentável, resultando em uma investigação completa de todas as suas transações. O golpe final veio quando a mídia, seguindo o rastro das denúncias de Joana, descobriu que o plano de Viana de explorar o minério raro envolvia um esquema complexo de evasão fiscal e suborno de funcionários públicos para acelerar as licenças de mineração. O magnata, que tentou comprar o silêncio de Joana com uma fortuna, acabou pagando o preço mais alto. Ele perdeu sua reputação, seu poder e enfrentou a ruína financeira e legal. A teimosia de uma herdeira havia se tornado o catalisador que derrubou um império construído sobre a ganância e a exploração. A Fazenda do Sossego, que antes parecia um fardo, tornou-se um símbolo de resistência e o centro de uma nova economia sustentável para a região. Joana não sucumbiu à atração do dinheiro fácil, mas escolheu o caminho mais difícil e honrado. Ela perdeu a chance de um luxo instantâneo, mas ganhou o respeito de todos e a oportunidade de construir um legado duradouro, restaurando o verdadeiro significado de sossego para sua terra. O que podemos aprender com a saga de Joana é uma lição atemporal sobre valores. Em um mundo obcecado pela riqueza material e pela extração de recursos a qualquer custo, a história dela ressoa como um grito em defesa da ética e da preservação. O minério raro está lá, intocado, sob o manto protetor da reserva natural. Uma testemunha silenciosa de que nem todo tesouro precisa ser vendido para ter valor. O desfecho desta narrativa épica nos lembra que a luta entre o lucro e a preservação é constante, mas que a verdade, quando armada com coragem e convicção, tem o poder de derrubar gigantes. Joana não precisou de fantasmas para assombrar o Dr. Viana. Ela usou a verdade dos seus próprios atos. O legado do avô está vivo. A cabana não é mais amaldiçoada, mas abençoada. O local de onde o segredo foi revelado se tornou o ponto focal de um futuro mais verde e consciente para o Planalto Paulista. Esta é a história de Joana, a herdeira que ousou confrontar um magnata e provar que a integridade vale mais do que qualquer jazida de minério raro. Se a jornada de Joana o inspirou a valorizar o legado de preservação e a lutar contra a ganância, inscreva-se no canal agora para não perder nossas próximas investigações épicas. Ative o sino de notificações para acompanhar as atualizações sobre o destino de Viana e o desenvolvimento da reserva da Fazenda do Sossego. Qual é o legado que você quer deixar? Viver pela fortuna ou pela honra? Deixe sua resposta nos comentários e confira em nossa descrição um link para a matéria original que inspirou a história da Fazenda do Sossego e a transformação de Joana. Clique na tela final para assistir a outra narrativa fascinante sobre segredos de família e tesouros ocultos. O segredo da cabana assombrada está revelado, mas a luta pela preservação continua, e a teimosia de Joana se tornou uma lenda que ecoa por toda a região.